Olá, muito boa noite para você. Seja bem-vindo a mais um programa Entrevista Coletiva aqui na tela da Band Amazonas para Manaus e mais 22 municípios do estado que recebem o nosso sinal em HD. Eu sou Neto Cavalcante, apresentador do programa, editor-chefe de jornalismo da emissora, e me acompanha aqui no programa, na bancada, no programa de hoje, o jornalista Eduardo Galvão, que é apresentador do programa Amazonas Urgente, que vai ao ar de segunda a sexta, a partir das 11h30 da manhã, aqui na tela da Band Amazonas. Hoje, a nossa conversa é sobre segurança pública. Recebemos aqui nos nossos estúdios o comandante-geral da Polícia Militar do Estado do Amazonas, Coronel Vinícius Almeida. Coronel, muito obrigado pela presença, seja bem-vindo mais uma vez à Band. Obrigado por ter atendido o nosso chamado, o nosso convite. Eu agradeço, Neto. Eduardo, muito obrigado pelo convite. É uma honra voltar aqui à Entrevista Coletiva, um programa que é reconhecido pela nossa sociedade, entrega na ponta lá entrevistas de qualidade, levando aí mais conhecimento, né? Eu acho que o importante que a sociedade precisa hoje é de um jornalismo responsável que possa dar um retorno de qualidade, né? Informações de qualidade. Parabéns pelo trabalho de vocês. Muito obrigado. E agora é um novo desafio. O Coronel já esteve aqui enquanto secretário de Administração Penitenciária do Estado do Amazonas. Passou todo esse tempo, toda a gestão do governador Wilson Lima, desde o início esteve na SEAP e agora faz essa transição para a Polícia Militar, que da onde foi a sua origem, né? Exato. Como é que... pedir primeiro para o senhor falar dessa transição, depois a gente conversa um pouco sobre esse tempo na Secretaria de Administração Penitenciária. Bem, o governador nos chamou agora na transição já aí em meados de novembro, dizendo que tinha um novo desafio para a gente já tinha adiantado bastante a missão que ele havia determinado antes na SEAP, e o desafio era assumir a minha Polícia Militar, que é a minha instituição, e foi uma honra, né? Então ele determinou ali as estratégias que ele queria que fossem implementadas ainda em um ano, naquele momento, né? Faltando ali um ano e um mês ainda para o término do primeiro governo, e perguntou se a gente teria coragem de encarar. E a gente, obviamente, como um bom soldado, missão dada tem que ser missão cumprida. E aí aceitou o desafio? Na hora. Pouco mais de um mês já, né? 40 dias hoje, 40 dias. Na verdade, 45, né? Em virtude do programa, mais ou menos 45. E assim, a visão do que nós temos agora é pegar a Polícia Militar, e é isso que a gente vem fazendo em conjunto com todos os oficiais, né? Eu acho que o governador fez entregas gigantescas no final do ano, né? Coisas que a Polícia Militar sempre almejou. Então, veja bem, ele deu, primeiro, promoveu todos os policiais militares que precisavam ser promovidos do ano de 2021. Então, as atas, que a gente chama de abril, agosto e dezembro, ele promoveu absolutamente todos os policiais. E deu algo que era muito importante para a gente, que é a lei de curso. A lei de curso, né, ela propicia que o policial militar faça uma faculdade, depois faça uma especialização que seja de interesse da instituição e da sociedade e ganhe um aumento por isso, né? Então, para uma pós-graduação, por exemplo, é 25%, mestrado e doutorado, 30% e 35%. Isso é valorização profissional. Da mesma forma como eu te falei, das promoções que estavam ali. E ele fez uma outra mexida no final do ano. Nós tínhamos anteriormente uma gratificação por hora trabalhada a mais, que chamava GTE, que era gratificação de trabalho extra. Certo. E funcionava como isso? Você vendia antecipadamente 44 horas da sua força de trabalho para o mês subsequente. E ele mudou essa lógica. Imagine que na tua empresa aqui, se você comprar do teu funcionário 44 horas antecipada, e aí você vai debitando ao longo do mês. Acontece que na prática isso não era muito viável. Acabava que você não conseguia debitar as 44 horas. Hoje não. Hoje ele paga R$40 por hora de trabalho. Isso está propiciando, não sei se você ainda já percebeu, se a sociedade amazonense começou a perceber isso, mas nas últimas semanas nós começamos a ter uma coisa que Manaus não via mais, que é o policiamento ostensivo geral a pé. Você vai começar a perceber nas zonas comerciais 2, 3 policiais fazendo ali aquele patrulhamento a pé naquela comunidade, assim como o aumento de viaturas. E aí como é que nós fazemos isso? Nós temos um aplicativo, a gente lança antecipadamente, uma semana antes pelo menos, dizendo, olha, semana que vem eu preciso de um policiamento de 2 policiais de 8 da manhã a meio-dia na Rua do Comércio. O policial vai lá e se inscreve pelo aplicativo e no dia ele vai e tira o serviço dele. Então, se ele tirar 4 horas de serviço, 160. Se ele tirar 6, 240. No mês posterior, isso vem no contra-cheque dele, ele recebe o dinheiro na conta.
Então ele já consegue se programar e ter toda uma programação de como é que vai funcionar esses trabalhos extras e a sua remuneração também. Exatamente. Na GTE, eu acabava escalando, imagina, ele tem o aniversário da filha. E como eu comprei a hora antecipada, às vezes eu escalava ele no aniversário da filha. Você fica na mão do Estado, na mão do chefe. Isso. Hoje não. Hoje ele pega o aplicativo e diz, bem, eu quero tirar tal dia, tal hora e tal local. E ele escolhe o que ele quer fazer. Dá mais liberdade para ele, mas principalmente leva a segurança pública na ponta, na veia. Você passa a ter policiamento ostensivo geral a pé, você passa a ter mais viatura fazendo ostensividade. A gente está usando essas viaturas a mais em pontos de visibilidade na cidade, para que isso apareça mais o policiamento e para que seja preventivo. Porque se eu tenho uma viatura numa zona de alto fluxo, entende qualquer tipo de evento, a gente consegue interceptar imediatamente ali o ato criminoso. Sem dúvida. Coronel, anteriormente, digamos que o senhor estava em uma ponta da Secretaria de Segurança Pública. O senhor dava a integridade aos presos, aos encarcerados, e hoje o senhor é aquele que faz a estratégia junto com a Polícia Civil e demais órgãos e manda esses mesmos presos para lá, onde o senhor estava. Hoje, o senhor, em 28 anos de carreira, está no ápice de onde o senhor gostaria de estar? Hoje o senhor se sente confortável nessa posição de comandante da Polícia Militar do Amazonas ou o senhor almeja ainda como carreiras políticas, entre outras coisas? Eduardo, eu penso que qualquer profissional, e é o caso de vocês, repórteres, também tem um sonho, né? E na instituição Polícia Militar, quando a gente entra lá como cadete ainda, você almeja ser comandante-geral, né? É o ápice do profissionalismo nosso. E graças a Deus o governador Wilson Lima propiciou que a gente tivesse esse momento. O que é legal disso tudo, Eduardo, é o seguinte: a experiência que a SEAP me trouxe, ela me lembrem, em 2019, início de 2019, nós herdamos dos governos anteriores um sistema prisional que era um problema verdadeiro para o Brasil, né? Nós viramos manchete não só nacional, como internacional, infelizmente, de maneira negativa. Em maio, logo, a primeira rebelião do senhor. Exatamente. E aí, naquele momento, veja bem, era um resquício do que tínhamos da gestão que nós havíamos recebido. Tá? E por que eu te falo resquício? Porque hoje, por exemplo, o Amazonas é referência. Vou te dar um dado para este momento. A inteligência da SEAP, ela avançou tanto que ela foi convidada agora, mês passado, para dar uma palestra num evento que irá acontecer em Brasília, da ONU. A ONU quer entender o que a inteligência da SEAP fez para ter o controle do sistema. Você vai falar o seguinte: Coronel, então você está me dizendo que lá não pode ter rebelião, não pode ter fuga, não pode ter morte? Não. Qualquer presídio no mundo é inexorável. Um dia vai acontecer. Morte, fuga ou rebelião. O que nós estamos dizendo é que nós agora controlamos. Eu vou te dizer, por exemplo, que uma cela no estado do Amazonas não tem mais energia elétrica. E isso evita que entre celular. Então, ali não tem mais como tinha antigamente, freezers com comida. Lembre das matérias de 10 anos, 8 anos atrás, onde você tinha pagode aos finais de semana, você tinha festas com picanha, com tambaqui, com mulheres. Hoje acabou. Hoje quem manda é o Estado. E o que é interessante te falar nesse aspecto? Porque do outro lado da ponta, lá no sistema prisional, você também dá oportunidade para aqueles que querem se ressocializar. Então tem um programa Trabalhando da Liberdade e tem o programa Conhecimento que Liberta. Vou te dar um dado interessante. Semana passada, agora a SEAP inaugurou a primeira unidade masculina do Amazonas com 100% de remissão. Já havíamos feito no passado a primeira unidade feminina do Brasil com 100% de remissão. Então veja bem, na hora que eu prendo essa pessoa e coloco na unidade prisional, o Estado está dizendo o seguinte: se você quiser se redimir ante a sociedade, além de pagar sua pena e voltar ressocializado, você tem oportunidade. Para trabalhar no sistema prisional, você tem que fazer um curso de qualificação promovido pelo CETAM. Então você sai de lá profissionalizado, com um curso reconhecidamente aqui fora. O CETAM tem um trabalho magnífico. Agora vamos voltar para a rua. Isso tem um resultado. Quando eu quebro o mecanismo do crime dentro do sistema prisional, eu acabo lá dentro com o escritório do crime, com a cooptação, isso gera um reflexo na rua, que é uma desorganização do crime. E essa desorganização gera guerras entre bairros, entre facções criminosas que querem dominar. A falta de uma liderança de norte acaba criando essa atmosfera de falta de direção. De direção pelo crime neste momento. Então nós conseguimos quebrar uma ponta e agora temos que controlar a outra. Isso já era esperado em qualquer estado, em qualquer nação. Foi o caso de Bogotá.
que fez uma estratégia de segurança pública a curto, médio e longo prazo, também aconteceu isso. O que é interessante destacar é que o que vem fazendo o governador Wilson Lima é uma visão de futuro. Ele não está pensando em resolver um problema com pirotecnia. Ele não está pensando em fazer um programa de governo. O que o governador Wilson Lima está fazendo é um programa de Estado de segurança pública. Isso requer inteligência, isso requer investimento. Por isso você está vendo, por exemplo, aí um concurso público. E aí eu vou dar uma informação interessante para a sociedade. No plano de segurança Amazônia Mais Seguro, o concurso público, esse é o primeiro deles, será anual, porque a Polícia Militar e a Polícia Civil perdem efetivo todo ano. Então, veja bem, nós nunca tivemos um planejamento para 10, 12, 15 anos com efetividade. Pensa bem, se eu perco na Polícia Militar 400, 500 homens por ano, o mínimo que eu tenho que fazer é contratar, primeiro, como nós estamos fazendo agora. Se eu estou fazendo um concurso para 1.000 homens, efetivamente, a mais eu estou ganhando 500. Só que eu tenho um número, que é o número que eu quero alcançar a médio prazo. Quando eu alcançar esse número, os concursos terão que continuar, mas agora menores, apenas com a reposição daquilo que eu vou estar perdendo. A questão é, volto a dizer, o estado do Amazonas, Neto, passou 10 anos sem concurso, fruto dos governos anteriores que não pensavam segurança pública com eficiência, com gestão, sabendo o tamanho do sapato, porque não adianta, volto a falar, fazer um programa de segurança com pirotecnia, gastando aquilo que depois eu não consigo manter. Não adianta eu contratar alguém de Londres, alguém dos Estados Unidos, alguém da China, para vir aqui dizer o que eu tenho que fazer. Quem tem que saber o que temos que fazer somos nós, Neto. Nós moramos aqui. Nós sabemos como é que funcionam os rios da Amazônia, que momento ele sobe, que momento ele desce, quais são os municípios que dá para chegar de barco, quais são aqueles que têm pista para pouso de avião. Não é ninguém que vem de fora dizer isso para a gente. Nós sabemos fazer, nós estamos fazendo, e os técnicos da Polícia Militar, da Polícia Civil, Secretaria de Segurança, profissionais incríveis, aí alguns deles com quase 30, mais de 30 anos de serviço, sabem fazer, e é isso que a gente está fazendo agora. Coronel Vinícius Almeida, o comandante-geral da Polícia Militar do Estado do Amazonas, aqui na entrevista coletiva. A gente vai fazer uma breve pausa e volta já. De volta com o programa Entrevista Coletiva, aqui na tela da Band Amazonas, recebendo o comandante-geral da Polícia Militar do Estado, Coronel Vinícius Almeida, que foi secretário da SEAP, Administração Penitenciária, e a gente já teceu alguma coisa sobre o sistema penitenciário no primeiro bloco. Eu queria só finalizar ainda essa questão do sistema penitenciário para saber dessa referência, né? A gente passou um tempo como considerado um barril de pólvora. A gente teve uma assistência também do DEPEN, né, o Departamento 2019. Penitenciário, mas depois a gente criou o corpo e aí hoje somos uma referência para o resto do Brasil em questão penitenciária, Coronel? Graças a Deus, né? Eu acho que o Amazonas a gente pode ter o orgulho como amazonense de ter cases de sucesso. E não é porque eu passei por lá. Lá o time que está lá que é incrível. Graças a Deus o governador Wilson Lima nos propiciou montar um time maravilhoso que está lá na SEAP. E esse time, Neto, de amazonenses, trabalhadores que acordam cedo e se dedicam, que é essa a realidade do nosso povo, mostrou que é possível, sim, pegar um sistema prisional que era tido como um dos piores do Brasil e ter visitas, por exemplo, como da Roraima, Rondônia e, por fim, Curitiba veio visitar o nosso sistema para ver o que estava acontecendo aqui. Isso é muito legal de dizer e de nos orgulharmos do nosso Amazonas. E agora, como eu falei há pouco, a própria ONU está fazendo um evento em Brasília e convidou o nosso chefe de inteligência para ir lá na ONU e dizer, nesse evento, o que ele foi feito no sistema prisional do Amazonas. Isso nos dá muito orgulho e nos deixa aí esse legado que com certeza vai ser continuado pelo time que está na SEAP. Coronel, Polícia Militar, a gente, como o senhor falou, tem concurso público aí à vista, com inscrições abertas, todo esse processo ainda em processo, né, de implementação. Mas e o interior do Estado, que hoje está sem policial, como é que vai ser a programação para pulverizar esses militares, novos militares, em toda a nossa área geográfica, todos os nossos municípios? Nós estamos fazendo um estudo, Neto, no interior do Estado. Nós precisamos equacionar algumas questões que são politicamente espinhosas, mas são necessárias. Eu vou lhe dar um exemplo específico. O município de Humaitá possui 46 mil habitantes e, infelizmente, no sentido da falta de organização ao longo dos anos,
não é culpa do nosso policial que está lá. Mas eu tenho 211 policiais lá. E ao lado, em Apuí, por exemplo, eu tenho um número muitíssimo inferior, em torno de 17 policiais. Então vou precisar primeiro fazer um remanejamento do efetivo que eu tenho no interior. Da turma recém-formada foram um pouco mais de 400, já foram mais de 50 para o interior. Nós vamos mandar mais uma quantidade também para o interior. Todos os recém-formados vão passar primeiro um tempo no interior? Não. Aí é que está o detalhe. Nós iremos mandar uma parte deles para o interior e parte deles ficará na capital. Nós precisamos reforçar estruturas importantes da Polícia Militar na capital, neste momento. Vamos aguardar esse novo concurso, que vai se findar no dia 28 de junho, concluir e aí começar a capacitação da nova turma. E assim que eles forem formados, isso já mais ou menos em abril de 2023, aí nós sim teremos uma outra realidade de distribuição, colocando talvez quem formou agora, que quer ir para o interior, para o interior e por aí vai. Mas a verdade é que, infelizmente, como eu falei anteriormente, a falta de planejamento estratégico do passado é um preço que o governador Wilson Lima teve que pegar e enfrentar de frente, está fazendo isso para solucionar, mas eu peço um pouco de paciência da comunidade. Nós vamos sim trabalhar no interior. Vou te dar um exemplo aqui em primeira mão. Nós estaremos lançando no interior um grupamento tático móvel, é o GETAM. Então 10 municípios serão atendidos de cara com esse programa que será lançado no mês que vem pelo governador. Para esse programa serão enviadas motos, tá? Então serão 2 viaturas e 3 motos para montar esse grupo tático que vai trabalhar no interior de maneira integrada com o batalhão já existente ou com a unidade existente, mas com uma resposta diferenciada. Eles serão, obviamente, capacitados, nós vamos mandar equipes de Manaus para capacitar todo esse pessoal. E o que é a vantagem disso? Né? Tem que um pequeno grupo, quando ele é especializado, ele consegue dar resultados mais efetivos e mais eficientes do que um grande grupo sem qualificação. Então nós vamos suplantar esse momento agora no interior, principalmente redistribuindo o efetivo, mandando gente para o interior, mas pegando quem já é de lá do interior e dando qualificação para que ele possa ter muito mais resultado com os meios que ele tem e com os quais ele vai receber. Não adianta botar um fuzil na mão do policial se ele não sabe atirar do fuzil. Não adianta colocar uma lancha blindada se ele não sabe operar a lancha. E o que nós iremos levar de imediato é conhecimento para o interior. Coronel, o senhor falou em fuzil. Recentemente a gente teve um ataque que foi utilizado esse tipo de armamento. Preocupa a quantidade de armas hoje que estão nas ruas, na mão de jovens, na mão desses criminosos que mal sabem manusear uma caneta, mas já sabem atirar. O senhor, o que tem visto, o que o senhor viu quando assumiu agora, pouco mais de 40 dias, o comando da Polícia Militar, o que o senhor pretende fazer usando toda a inteligência, o paredão, como é chamado esse sistema de segurança com essas centenas de câmeras, juntamente com a Secretaria de Segurança Pública, o que está sendo feito, o que o senhor vai fazer a curto prazo, já agora para 2022, para a gente ter uma resposta. Só abrindo um parênteses em toda essa pergunta, a gente tem um programa Amazonas Urgente de segunda a sexta-feira aqui na telinha da Band Amazonas, a partir de 11h30. É 1h30 o programa, dava para ficar 1h30 só trazendo flagrantes de assaltos, arrastão e tudo mais. Tem as câmeras, existem monitoramentos não só do privado, não só, na verdade, do público, da segurança, mas das casas, dos comércios, e tudo isso é registrado, tudo isso, e cria essa sensação de insegurança. Qual é a resposta que o senhor deixa para a gente? Alguns pontos são fundamentais no planejamento que a gente está fazendo agora, Eduardo. Um deles é o seguinte: a gente está reorganizando o nosso efetivo de modo a aplicar a quantidade do nosso efetivo dentro da mancha criminal. Uma coisa é o discurso, outra coisa é a prática, e nós estamos indo para a prática. Então eu estou pegando o nosso efetivo, agora mesmo vou voltar daqui para uma reunião, e nós estamos em fase final de ajuste desse efetivo, para que eu possa ter mais efetivo naquela região que mais precisa de policiamento. Este é um ponto. O segundo ponto é qualificação. Eu consigo mais resultado com tropa mais qualificada. Isso vale para qualquer profissional. Quanto mais qualificação, mais resultado com menos esforço. O terceiro ponto que eu te digo é tecnologia. E aí entra não só o paredão, como outras tecnologias. Mas quanto ao paredão, ele tem uma vantagem significativa. Vou te dar um dado importante. As 5 cidades mais seguras do Brasil usam esse sistema. Tá? O que nós temos que fazer é passar a usar esse sistema com qualidade. Ele tem pouco mais de 2 meses. Então ele requer, primeiro, qualificação do nosso time, desde o início, nos analistas dos dados que lá chegam.
até a integração desses dados com a operação de rua. Nós estamos ainda nesta transição, neste aprendizado. Eu já havia, inclusive, alertado ao governo de que essa transição ela realmente requer um tempo de maturação, mas da feita que todos entendermos a utilização da ferramenta, os resultados serão incríveis. Agora mesmo, nesse evento que você relatou da Polícia Civil, em que teve aí essa ação criminosa, penso eu que o Estado já mostrou para que veio. Veja bem, em menos de 3 horas o primeiro elemento estava preso. Em menos de meia hora, os 2 primeiros carros estavam apreendidos, inclusive com armamento, né? E o terceiro carro foi pego pelo mesmo motivo dos 2 primeiros, porque nós, inclusive, já sabíamos a placa e mais, sabíamos onde o carro estava. Então, são ferramentas tecnológicas que não se pensava usar em Manaus e hoje se usa. Próximos passos desse sistema. Nós estaremos, por exemplo, integrando esse sistema às viaturas policiais. Isso, logo, logo, nós estamos acelerando para que isso aconteça. E qual é a lógica disso? A câmera que tem na frente da nossa viatura passará... Hoje ela já lê a placa. O que eu preciso é integrá-la, o banco de dados dela, com o meu banco de dados central. Aí, amigo, vai ser correr para o braço. Passou na frente da nossa viatura, foi carro roubado, foi furtado, foi suspeito, a gente vai saber. Então, qual é a lógica? A lógica é a seguinte, o crime se desloca sobre rodas. Então, se eu inviabilizo a movimentação desses carros criminosos em Manaus, eu diminuo a criminalidade. Essa é uma tônica que nós vamos perseguir e foi feito já em vários estados e o resultado foi magnífico. Tá? Então, eu penso que essa tríade, primeiro, qualificação do nosso pessoal, utilização inteligente do efetivo e utilização de tecnologia vai dar resultado bastante eficiente. Se Deus quiser. Coronel, quando a gente olha para o efetivo da Polícia Militar, o senhor citou ainda há pouco a promoção, isso é salutar para qualquer profissional. Mas, fazendo uma análise, a gente não tem muito oficial e pouco policial de ponta? Eu não diria nem... Isso não atrapalha no planejamento para a gente colocar esse povo na rua? Atrapalha, porque o que acontece? A instituição ela tem um planejamento, ela tem uma estrutura, que é uma estrutura piramidal. Então, se você passa, como passamos, 10 anos sem concurso público, o que vai acontecer? Daqui a pouco, você deixa de ter soldado, porque ele vai ter que ser promovido. Ele tem direito à promoção. Aí você adianta mais um tempo, daqui a pouco você não tem mais cabo, porque ninguém entrou. Esse foi o problema da instituição. E aí nós estamos pagando um preço, porque o sargento que deveria ter uma função estratégica dentro da corporação, hoje tem que fazer a função do soldado. Então, você está, ao mesmo tempo que você está prestigiando o policial pela ascensão profissional, você o desprestigia porque deveria estar entrando sangue novo e isso não está acontecendo. A lógica, Neto, é que o profissional, um repórter mais antigo, mais experiente, ele pegue um repórter mais novo e oriente ele para o crescimento profissional. O que está acontecendo é que hoje os mais antigos estão tendo que carregar toda a estrutura na costa e, meu amigo, não tem jeito, a idade chega para todo mundo. A nossa tropa está lutando aguerridamente para manter o sistema de segurança de pé. E aí, por isso você me vê falar tanto da coragem do governador, Neto, de fazer concurso público, de olhar a polícia do futuro e não ser proselitista, como nós vimos aí, de trazer gente da China, de Nova York, seja de lá onde for, para querer dar solução para o nosso problema caseiro. A droga, pela nossa posição geográfica, enfim, por tudo, é a nossa grande guerra, né? O Amazonas foi sorteado com uma beleza incrível, né? Mas com uma fronteira bastante complicada. Nossos vizinhos são os maiores produtores de droga do mundo. Então, obviamente, que nós vamos ser aqui uma tentativa ou, na verdade, uma rota, um corredor de drogas. E a droga, onde ela passa, ela deixa estragos, né? Então, o caminho é, cada vez mais, o governo federal nos enxergar com uma atenção especializada, e eu digo aqui que o governo federal tem feito uma parceria gigante com o Amazonas. A gente não teve antes uma parceria tão forte como tem hoje, mas ainda assim precisamos olhar para frente e sensibilizar cada vez mais o governo federal a estar mais próximo da gente. Volto a dizer, a base Anzol, por exemplo, que o estado do Amazonas compõe, ela é possível realizar a ação com policiais militares, federais, policiais civis, Força Nacional, porque o governo federal apoia objetivamente ali. O próprio secretário de Segurança, General Mansur, já anunciou, junto com o governador, o lançamento de mais uma base e a gente espera, nos próximos meses, lançar essa base. No Rio Negro, né? No Rio Negro. O planejamento estratégico que está dentro do programa Amazônia Mais Seguro, ele prevê, se não me falha a memória, 7 bases no estado inteiro. Agora entenda, para eu ter essas bases operantes, eu preciso que o plano seja efetivado nos próximos anos, com vontade política,
para que esses concursos continuem acontecendo, para que eu possa ir mobiliando e ganhando o terreno e aí sim, ganhando essa guerra. Não é uma guerra fácil. Lembremos, a Colômbia teve esse problema lá do tempo de Escobar. Os Estados Unidos entrou, na Colômbia entrou pesado, muito dinheiro. Resolveu 100%? Não, melhorou. Mas você não pode perder a linha. Eu penso que o Amazonas ainda tem um controle. Nós temos o controle e temos um planejamento futuro. Isso é o mais importante para o agora. O que não poderia ter é ter um problema e não ter planejamento. E pior, não ter o controle do momento. Então nós temos o controle, temos planejamento e agora é focar para o futuro e solucionar o problema. Coronel Vinícius Almeida, comandante-geral da Polícia Militar do Estado do Amazonas, muito obrigado pela participação aqui na entrevista coletiva. Neto, Eduardo, obrigado. Quero aqui saudar todos os policiais militares do Amazonas que trabalham em todos os cantos do nosso estado, homens e mulheres aguerridos, heróis, que saem de casa todo dia para levar segurança pública à sociedade. Agradecer à sociedade amazonense pela confiança na Polícia Militar do Amazonas, dizer que estamos focados, trabalhando para melhorar cada dia mais a nossa prestação de serviço. Contem conosco e nos colocamos à disposição para voltar quando for necessário. Obrigado, Coronel. Obrigado, Eduardo, mais uma vez. Boa noite. Obrigado, Neto. Obrigado, Coronel. A você de casa, também meu muito obrigado. Na próxima semana, a gente estará de volta aqui em mais um programa Entrevista Coletiva. Até lá.